pessoal, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, psicanalista e diretor jurídico da NK Negócios. Nosso canal está aí no mercado há mais de 8 anos no YouTube e estamos chegando aos 50 mil inscritos. Quero agradecer a você que nos acompanha, nos assiste, divulga nosso conteúdo, gosta, e é um prazer responder aqui sempre que possível as suas dúvidas, ok? Hoje, esse é um vídeo especial para uma das nossas inscritas, que é a senhora Renata Fukimura. Vamos ler o que a senhora Renata, uma das dúvidas dela, ela tinha várias, mas essa aqui é uma das que eu fiz questão de responder. Abre aspas. Bob Proctor fala para pensar, olhar o cartão todos os dias. Hélio fala para não olhar, esquecer, não duvidar, não ter ansiedade. E aí? Se eu olhar todo dia para o meu sonho, vou criar dúvida e ansiedade conforme algumas coisas não derem certo? Faz um vídeo explicando sobre o efeito Zenão. Isso aí é a senhora Renata Fukimura. É muito importante você mostrar que é uma pergunta feita pelos nossos inscritos. É muito agradável poder responder a você. Bem, senhora Renata, nós vamos fazer o vídeo aqui, tentar, à medida dos nossos conhecimentos, passar para a senhora aquilo que nós entendemos como o efeito Zenão, tá? Tem aí o experimento da dupla fenda, a senhora vai poder assistir um videozinho simples ao final e vai entender perfeitamente como funciona. Entretanto, essa é tudo relacionado à física quântica é de domínio público. São vários e vários cientistas, estudiosos no mundo todo que estudaram a física quântica e perceberam que hoje, com a tecnologia avançada que nós temos, nós podemos cada dia mais usar a física quântica para o nosso dia a dia. Um exemplo pequeno de física quântica eu vou passar para vocês. Tem aí no YouTube, nos jornais, vocês podem verificar, é o que a China fez. Há pouco tempo atrás, ano passado, eles conseguiram enviar da China, salvo engano, de Pequim ou Hong Kong, um raio contendo uma matéria sólida, saindo da China para o espaço, para um satélite, um feixe de luz. Porém, isso já é fantástico, porque você diminuiu a matéria física até conter um raio de luz, até conseguir esse raio de luz levar essa matéria orgânica para o espaço. Mas o mais incrível é que através da física quântica conseguiram mandar esse mesmo facho de energia, de matéria orgânica para dois lugares, ao mesmo tempo, para dois lugares diferentes. Esse é um experimento que eu considero um dos mais, o que vai mudar o mundo, um dos experimentos que vão mudar o mundo. Essa tecnologia está com a China, é inacreditável. Mas lembrando isso, física quântica é de domínio público. Todo o mundo testa, estuda hoje o poder da física quântica. Mas é de antigamente. Hoje está mais em voga, mais na prática, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, nós queremos agradecer também uma das pessoas fantásticas aqui, a dona Eleusa Ferreira, do nosso canal Clube Poderosamente. Quero falar para vocês, o Clube Poderosamente é o canal específico para o nosso curso Poderosamente, a chave do sucesso em sua vida. Você vai ver aqui o textozinho, a imagem do curso, caso você queira o guia prático para a prosperidade. O que as pessoas de alta performance, o que os empresários descobriram para poder ter prosperidade todos os dias. Uma das coisas eu vou lhe falar agora, rapidamente, para você já ter esse bônus aqui do nosso canal. Primeira coisa que as pessoas, os poderosos conseguiram e entenderam: eles agem apesar do medo, eles fazem apesar do medo, mesmo se errarem. O mais importante que eles compreendem é que eles fazem. Houve um investimento grandioso, perdeu dinheiro, perdeu, não para chorar, porque não tem tempo, eles vão fazer novamente. Agora, isso é um dia a dia de quem está nessa situação, isso é muito importante. Eles criaram o momento deles para essa forma, para essa mentalidade, eles investem. É aquilo que nós já explicamos aqui, a grande e poderosa roda da fortuna: ganhar, gastar, investir, multiplicar. O Dr. Laí Ribeiro explica isso muito bem. Então, primeira parte, você tem que ganhar. Como que você vai fazer para ganhar?
Você vai trabalhar, vai investir, você vai hoje, por exemplo, uma dica importante, vai trabalhar com o mercado digital, já que você não pode sair de casa. Então, vai para o mercado digital, as pessoas compram, consomem pela internet, isso é poderoso. Olha os mercados aí, mercados, lojas, fábricas, farmácias, todo mundo entregando, porque você compra online e vai o motobote e entrega. O seu contato com terceiros é muito pequeno e isso mudou a vida de todos e vai mudar aqui, não tem volta, tá? O que aconteceu em 2020 não vai ficar só em 2020. Isso mudou a vida e daqui para frente todo cuidado é pouco. Então, cada dia mais, se você tem um armazém, um armarinho, qualquer coisinha, você faz ali uma coisa bem singela, mas você dependia das pessoas irem na sua casa comprar, esquece, começa a entregar, vender online, Instagram, Facebook, da forma que quiser e mandar alguém entregar. Esse é um dos grandes negócios, uma das grandes oportunidades do mundo no momento. Nós temos clientes no Brasil e em 13 países. Desses que nós conversamos e comentamos, eles vão comentando, olha, aqui nesse tal país nós estamos fazendo assim. Da mesma forma, aqui no Brasil, em vários estados, as pessoas estão começando a fazer o quê? Fabricar máscara, estão criando alternativas para ter sucesso. Mas vamos lá, falar aqui, vou dar uma lida no que a dona Eleusa Ferreira nos falou, muito sensacional esse comentário dela. E nós sempre trazemos aqui o que é de bom, o que é de belo, tudo é bom na nossa vida, tá bom? Vamos lá. Aspas. Que o eterno Criador seja sempre conosco, meu irmão amado. Amo seus trabalhos. Lhes desejo muito sucesso e cada vez mais e mais você merece. Um grande abraço a você e toda a sua linda família. Gratidão pelo perfeito canal. Em nome da minha família, da nossa equipe, do nosso pessoal que está nos ajudando a produzir o vídeo, editar e colocar o vídeo aí no canal, divulgar para todas as pessoas, de coração, dona Eleusa Ferreira, nós desejamos para a senhora em dobro mesmo e sabemos que hoje em dia o mais importante para todos nós é paz, tranquilidade, segurança, saúde e fé. Então, saúde aí vem em primeiro lugar, mas com todo um contexto junto, tá? Que adianta a pessoa ter saúde e ficar ali o tempo todo postando coisa negativa? Saúde vem aqui, ó, começa mentalmente. Você cria a sua saúde. É o que nós vamos colocar aqui para você, Renata. Para você sobre o nosso vídeo aqui agora sobre efeito Zenão, o experimento da dupla fenda que vai explicar bastante. Mas vamos lá, já fiz esse pequena parte aqui para as nossas inscritas, maravilhoso, estou muito feliz com o crescimento do nosso canal e poder sanar algumas dúvidas de cada uma de vocês, ok? Bem, primeiro passo, Renata, Bob Proctor e Hélio são duas pessoas diferentes. Cada um vem de uma linha de pensamento, raciocínio diferenciado. Eu gosto muito dos dois, tanto que eu faço ressonância harmônica com Hélio Couto há 4 anos. Já tem um vídeo específico no canal aqui. E com Bob Proctor, apesar de muitas coisas que nós já tivemos assim em comum, eu vou falar basicamente, eu li vários livros do Bob Proctor. Eu tenho aqui vários vídeos também falando das 11 leis do sucesso que ele nos ensina e vários outros comentários, desde O Segredo e anteriormente ao Segredo. Ele me ensinou, foi ele que me ensinou isso, eu tenho que passar para vocês a ler esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, ok? Esse é um dos maiores, é um dos livros mais importantes de todo o mundo para quem quer ter sucesso. O primeiro livro é esse aqui, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Watts. Depois, Quem Pensa Enriquece. E o terceiro, 1001 Maneiras de Enriquecer, de Joseph Murphy. Se você tiver esses compêndios na sua casa, você vai ter um conhecimento muito, mas muito acima da média, porque eles são fenomenais. Bem, então vamos lá. Bob Proctor fala para olhar todos os dias. Bob Proctor que me ensinou a fazer o quadro dos desejos. E com o quadro dos desejos, Nilton, você focalizando diariamente aquilo que você deseja, você conseguiu sucesso? Vou falar para você. Sim, uma das formas que Bob Proctor ensina, que é a forma de visualização, ela foi explicada aqui, ó. Wallace Wattles. Uma das formas mais importantes que você tem é visualizar diariamente aquilo que você deseja para o seu crescimento. Por quê? O seu cérebro, todos os dias, ele enfrenta grandes vilões.
que roubam a sua prosperidade a todo momento. Quais são eles? Depressão, ansiedade, sentimento negativo, raiva, frustração, desespero, tudo. A angústia, vamos lá, histeria coletiva, como é o caso. Muitas pessoas sofrem hoje, né, não têm o conhecimento necessário e sofrem com uma notícia. Saiu alguma coisa lá do mundo e vai afetar aqui, abalou o mundo inteiro. Mas a pessoa não olha com detalhes canais que informam especificamente, entre linhas, o que está acontecendo no mundo para chegar a uma situação de saúde. Como que a saúde pode, essa situação toda pode abalar tudo isso, o mundo inteiro. Então nós temos que ter muito esclarecimento para poder crescer. Uma das formas de você crescer está no livro, nos 2 livros. Eu cito aqui A Ciência de Ficar Rico. É como ter conhecimento. A verdade vos libertará, como já ensinava a Jesus na Bíblia, ok? Então, isso é muito importante. Então, eu faço eco às informações e afirmações de Bob Proctor e Wallace Wattles, também Joseph Murphy. Ou seja, quando você visualizar, quando você pensar, quanto mais você focar naquilo que você quer, mais rápido você vai conquistar. Mas por que, Newton, você fala dessa forma? Então, eu vou explicar a você. Anteriormente, além de já ser psicanalista, também sou formado em Direito e Administração de Empresas. Sou diretor jurídico de um escritório de negócios e atuo como conselheiro de uma outra empresa X, que é de fora do Brasil. O que acontece? Anteriormente a isso tudo, nós não tínhamos nada disso. Tudo era, por maior que tivesse a formação acadêmica, não tinha negócio, não tinha trabalho. Por quê? Porque nós focávamos sempre na situação difícil. O que Bob Proctor nos ensina? O que o Wallace Wattles nos ensina? Joseph Murphy. Foca naquilo que você quer, não no que você não quer. Está escrito no livro deles, né? Desde 1950 até antes disso. Foque naquilo que você quer. Então, quando Bob Proctor nos coloca dessa forma, ele segue as orientações de Joseph Murphy e Wallace Wattles. Por quê? Na experiência da dupla fenda, que é bem clara aí no efeito Zenão, o que é o efeito Zenão? O observador, quando ele coloca o olho no átomo, no elétron, não é átomo não, no elétron, o que é jogado ali na dupla fenda é o elétron, não é um átomo, é o elétron. Então, o elétron, ele se comporta de uma maneira X, quando você está olhando daqui. Isso é experiência científica, tem comprovação científica disso aí. Você olhou aqui e você quer que ele seja uma partícula. A sua mente entende que o átomo só pode passar, o átomo não, elétron, ele só pode passar por essa fenda. É a mesma coisa que eu vou, bem fácil aqui, ó. Eu vou jogar a caneta nessas taças. Pronto, ela não pode atravessar a taça, ela só pode bater e quebrar a taça. Pronto, esse é o entendimento que nós temos por conta da física que nos foi passado durante anos, foi doutrinado dessa forma o nosso cérebro. 2 objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isaac Newton falou isso, nos ensinou uma das leis poderosas de Newton. Entretanto, a experiência da dupla fenda que explica o efeito Zenão é o seguinte: quando eu me coloco ao lado aqui, eu estou jogando isso aqui é um elétron, joguei, essa é a dupla fenda, joguei. Se eu ficar aqui observando direto, ele vai bater e quebrar. Pronto, ele é partícula. Nesse momento a caneta é partícula. Bateu e vai quebrar, com certeza. Mas se eu tiver já colocando aí todas as experiências, todos os aprendizados que você vai fazer na sua vida, se eu tiver o conhecimento necessário, eu vou conseguir, através do meu poder mental, entender que essa caneta aqui é uma onda. Ela vai atravessar, ao invés de bater aqui, ela vai passar por isso daqui. Mas como? Isso é loucura, isso não existe. Não, é verdade, existe uma experiência científica sobre isso, que é chamada a experiência da dupla fenda, que explica o efeito Zenão. O observador é que dá a forma ao elétron. Então, como assim eu dou a forma ao elétron? Quando você pensa que ele vai bater, ele vai bater. Quando você pensa que ele vai passar, ele vai passar. E é assim em toda a sua vida. Agora, por que é assim? Vou te explicar.
Nós somos feitos de átomos e elétrons. Você sabe, todos vocês sabem disso. Nós somos feitos de átomos e elétrons. Então, tanto que existe a foto Kirlian, se você tiver a oportunidade, você vai ver a energia que é emanada pelo nosso corpo, pelos nossos elétrons, pelo nosso corpo fabricando energia em volta de nós. Foto Kirlian é muito conhecida, há muito tempo atrás foi muito utilizada e depois parou com isso porque abria a mente das pessoas. Tudo que vai abrir a sua mente é escondido embaixo do tapete. Então você tem que levantar o tapete e procurar. Entre a sujeira, você vai encontrar os grandes tesouros. É assim. Como é que você encontra um grande tesouro perdido? Ele está lá enterrado na areia do deserto, como se fosse ali o código de Isaías, lá nas cavernas do Mar Morto, não é verdade? É assim que funciona. Você tem que cavar para encontrar o tesouro. Então, você vai ver isso aqui. Você jogou. O seu entendimento, hoje, dentro da Matrix, você só entende que se você jogar a pedra aqui, ela vai cair dentro da água. Joguei a caneta aqui, ela vai bater na taça e vai quebrar. Agora, quanto mais você começa a se abrir, quanto mais as suas dúvidas começam a extinguir. Por que você tem que ter dúvidas? Por que eu tenho que saber de todas as coisas? Se Deus, que é o dono de todas as coisas, me criou. Quando você entender isso, isso não é religiosidade, não é religião, isso é ciência. Nós somos feitos de energia, da mesma energia que veio do vácuo quântico, da mesma energia que veio, da energia que tudo vê, e por aí vai. E outros nomes do todo, como nos ensina Hermes Trismegisto. Quem é que fala todo? Mais uma vez, tem que mostrar a vocês. Isso não pertence a um autor, a dois autores. Isso aqui foi Hermes Trismegisto, veio lá de... Falam 4, 5 mil anos, ouso falar mais de 15, 20 mil anos atrás. Hermes Trismegisto é que ensinou. O que está em cima é igual ao que está embaixo. E o que está embaixo é igual ao que está em cima. Ou seja, Deus está em cima, Ele é igual a nós. Nós estamos embaixo, somos igual a Deus. Pronto, Ele ensinou aqui. Nós somos feitos com a mesma energia do todo. Naquela época não tinha-se essas palavras para falar, ok? Mas hoje nós temos. O que nós temos que fazer? Compreender. Então, quando você compreender, a sua compreensão for tão forte que você vai conseguir manifestar na sua vida essa realidade, o que vai acontecer? Você vai mudar a vida, você vai mudar. Como nos ensina Louise Hay, o Bob Proctor, o Wayne Dyer, Deepak Chopra e tantos, o Joseph Murphy, o Wallace Watts e tantos outros autores fenomenais que mudaram o mundo. O que acontece? Quando você muda a forma de ver as coisas mudam para você. Quando você mudar a forma de ver o mundo mudará para você. Ou seja, se hoje você só vê problemas, você só dá atenção à discussão, a minha saúde está péssima, eu não vou sair na rua, tudo acabou, o mundo fechou as portas, tudo acabou. Eu não tenho mais chance para nada. O que acontece? Você só vai multiplicar isso na sua vida. Ao passo que outros milhões de pessoas no mundo veem oportunidades o tempo todo. Nesse momento que supostamente de crise, pessoas estão aí vendendo máscaras, entregando em domicílio, fazendo lojinhas online, juntos, em conjunto. Pessoas estão criando ferramentas para poder cada vez mais crescer. Então, basta que você mude a forma de pensar para que você mude a forma como as coisas vão agir para você. É simples assim. Agora, vamos lá, o efeito Zenon. Quando o observador coloca os olhos no elétron, o elétron para a sua transformação. Isso é inacreditável. Então, a experiência que vai estar ali nesse vídeo no final, ela é muito clássica. O elétron, ele atravessa as fendas, uma fenda só, porque você está doutrinado. Então, eu já vou te resumir. Quando o elétron atravessa uma única fenda, você está doutrinado a descobrir que existe a sua mente está doutrinada a concorrência, só existe coisas pela concorrência. Eu tenho que lutar, matar um leão por dia para poder sobreviver. Pronto. O que aconteceria se eu te dissesse que o seu corpo é uma projeção holográfica da sua própria consciência? E se eu te dissesse que você pode influenciar diretamente o holograma e, consequentemente, ter completo controle da saúde física do seu corpo? Nesse vídeo, a gente vai explorar especificamente o mecanismo exato por trás deste princípio. E, claro,
A gente vai te dar evidência científica sobre isso. Então vamos começar. Bom, você quer ser saudável, rico e sábio? Bom, construir uma vida de sucesso e riqueza pode ser tão simples quanto apenas controlar os seus pensamentos positivos. Um dos princípios fundamentais da física quântica é que nossos pensamentos determinam nossa realidade. No início dos anos 1900, cientistas testaram essa teoria com um experimento chamado experimento de dupla fenda. Eles descobriram que o fator determinante do comportamento de partículas de energia no nível quântico é a consciência daqueles que a absorvem. Eu sei que isso pode não fazer sentido para você, mas espera, eu estou prestes a passar um vídeo para explicar esse fenômeno de uma maneira bem simples. O vídeo dura 5 minutos e depois de você assisti-lo do início até o fim, a sua perspectiva sobre a nossa realidade vai mudar completamente. Vamos dar uma olhada. E aqui estamos nós, o avô de todos os mistérios quânticos, o grande experimento da fenda dupla. Para a gente entender essa experiência, a gente precisa primeiro ver como as partículas, ou pequenas bolas de matéria, agem. Se jogarmos um pequeno objeto aleatório, por exemplo, uma pedra, nessa tela, a gente vai ver um padrão na parede do fundo. Eles passam pela rachadura e acertam a parede do fundo. Agora, se a gente adicionar uma segunda fenda, a gente espera ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos observar as ondas. As ondas atingem a fenda e saem atingindo a parede do fundo com a maior intensidade diretamente alinhada com a fenda. A linha de brilho na tela traseira mostra essa intensidade. É semelhante à linha que as rochas fizeram. Mas quando adicionamos a segunda fenda, algo diferente acontece. Se o pico de uma onda encontra o vale de uma outra onda, o que acontece? Elas se cancelam uma à outra. Então agora há um padrão de interferência na parede traseira, onde ambas as partes superiores estão localizadas. Então há maiores intensidades das linhas brilhantes. E onde elas se cancelam, não há nada. Então, quando nós jogamos coisas que são matérias através de duas fendas, nós temos isso, duas faixas. E com as ondas, a gente obtém padrões de interferência de muitas faixas. Bom, até agora tudo bem. Agora a gente vai ao mundo quântico. A gente dispara uma corrente através de uma fenda. Ela se comporta como pedras, uma faixa única. Então, se a gente dispara esses pedaços através de duas fendas, a gente deveria ter, como as rochas, duas faixas. O quê? Um padrão de interferência. Nós disparamos elétrons, pequenas matérias através das fendas. Obtemos um padrão como ondas, não como pequenas rochas. Como? Como pedaços de matéria poderia criar um padrão de interferência da mesma forma que uma onda? Não faz sentido. Mas os físicos são inteligentes. Eles pensaram, talvez essas pequenas bolas estão saltando entre elas e criando esse padrão. Então, eles decidiram atirar um elétron de cada vez. Assim, não há como eles interferirem uns com os outros. Mas, depois de 1 hora, o mesmo padrão de interferência era identificado. A conclusão é indiscutível. O único elétron sai como uma partícula e torna-se uma onda de potencial, passa através de ambas as fendas e interfere consigo mesmo para então bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente, isso ainda é estranho. O elétron passa através de ambas as fendas, passa por nenhuma e apenas por uma, e passa pela outra, tudo ao mesmo tempo. Todas essas possibilidades, elas estão sobrepostas umas às outras. Mas os físicos ficaram completamente surpreendidos por causa justamente disso. Daí eles decidiram dar uma olhada e ver por qual fenda que a partícula realmente passava. Eles colocaram um dispositivo de medição perto de uma fenda para ver onde o elétron passava depois que eles disparavam o elétron. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles poderiam imaginar. Quando observado, o elétron voltou a se comportar como uma pequena rocha, matéria, produziu um padrão de duas faixas e não um padrão de interferência de várias faixas.
O próprio ato de medir ou de observar faz com que o elétron passasse apenas por uma das faixas. O elétron decidiu agir de forma diferente, como se estivesse consciente de que estava sendo observado. Essa experiência é uma prova absoluta de que o mundo quântico espera que nós tomemos uma decisão para ele saber como se comportar. É por isso que os físicos quânticos têm tanta dificuldade em explicar e definir o mundo quântico. A gente é, em todos os sentidos da palavra, mestres da criação, porque a gente decide o que se manifesta fora do campo de todas as possibilidades e em que forma que isso se manifesta. O nível quântico da realidade não é um aspecto restrito ou insignificante da criação. Está ao nosso redor e é o nível mais fundamental da criação, além do próprio campo uniforme. O campo energético humano está influenciando e interagindo com o campo quântico que nos rodeia o tempo todo. E a energia de nossas crenças e intenções, elas são infundidas em nosso campo de energia porque elas são definidas pela energia de nossos pensamentos e emoções. Consequentemente, a fusão de nossos pensamentos, emoções, crenças e intenções, o que eu vou chamar de campo da energia humana, para simplificar, está constantemente informando a realidade quântica dentro e ao redor da gente, a cada momento da nossa existência. Porque a realidade, ela está oscilando dentro e fora do mundo físico. Sempre que a nossa realidade oscila entre a forma física e o estado do campo de energia pura. A nossa consciência, que é constante e não oscila dentro e fora do mundo físico, ela informa o campo como reaparecer quando ele faça a transição de volta à sua forma no nível quântico. Então, toda vez que a gente oscila entre sermos disformes, a gente tem um controle total e completa responsabilidade sobre onde a gente escolhe focar a nossa atenção, ou seja, o que será manifestado no mundo físico. E nosso poder e nossa capacidade de fazer isso vem do que a gente acredita e de como estamos nos sentindo. Um exemplo assim notável do que eu estou te dizendo é o caso de Vittorio Michele. Em 1962, ele foi internado no Hospital Militar de Verona, na Itália, com um enorme tumor no quadril esquerdo. Os médicos sabiam que não poderiam ajudá-lo, então seu caso foi considerado incurável e ele foi mandado para casa sem tratamento. Após 10 meses, seu quadril esquerdo se desintegrou completamente. Como último recurso, ele viajou para Lourdes, na França, e tomou banho numa fonte que é um lugar sagrado do cristianismo, famoso por criar milagres. Imediatamente, ele começou a se sentir melhor. Seu apetite voltou e ele se banhou nessa fonte mais algumas vezes antes de ir embora. E depois de alguns meses em casa, ele sentiu uma poderosa sensação de bem-estar que instigou os médicos a fazerem raio-x novamente. E eles ficaram impressionados ao ver que o tumor havia encolhido. Nos meses seguintes, eles mantiveram uma observação contínua sobre ele e seus exames de raio-x, mostrando que seu tumor continuava encolhendo até desaparecer completamente. E quando seu tumor desapareceu, o osso do seu quadril começou a se regenerar. Depois de 2 meses, ele caminhou de novo, e vários anos depois, o osso de seu quadril tinha se regenerado completamente. Bom, a Comissão Médica do Vaticano, no seu relatório final, fez a seguinte publicação: abre aspas. Uma notável reconstrução do osso ilíaco e da cavidade ocorreu. As radiografias realizadas em 1964, 1965, 1968 e 1969 confirmam categoricamente e sem qualquer dúvida que uma reconstrução óssea de uma maneira inesperada ou mesmo misteriosa ocorreu em um tipo de evento desconhecido no mundo da medicina. Fecha aspas. Comumente, isso seria catalogado como um milagre. E eu atribuo a esse milagre, no sentido verdadeiro, o poder das intenções e crenças humanas. Vitório acreditava que a nascente sagrada cristã iria curá-lo, e sua poderosa crença o fez. Mas o milagre não aconteceu graças a Deus ou a um lugar sagrado, mas sim pelo poder de suas crenças e suas próprias intenções. Por outro lado, essa é uma evidência poderosa, sugerindo que há uma estrutura energética com a qual nosso corpo material está alinhado, porque essa é uma das únicas explicações lógicas de como o osso de Vittorio Michele
sabia exatamente em que forma deveria crescer, a menos que existisse algum tipo de projeto energético que direcionava seu crescimento, que é o que a Comissão Médica do Vaticano claramente argumentou. Abre aspas, foi um evento desconhecido no mundo da medicina. Fecha aspas. Na medicina, talvez isso seja desconhecido, mas o mesmo não pode ser dito pelos físicos. Em um nível atômico, os átomos se conectam uns aos outros para formar moléculas que têm estruturas geométricas específicas, como se houvesse um modelo energético ao qual elas aderissem, o que indica de que forma se manteriam unidas. Se nossos corpos são uma projeção da consciência, então nossa consciência criaria um projeto energético, que são átomos e moléculas alinhados para criar nossos corpos. Há grandes evidências que sugerem a existência deste modelo energético ou campo energético humano na nova pesquisa de DNA que mostra que ele transmite, recebe e também lê energia diretamente do campo energético. O caso de Michele é um exemplo perfeito da nossa capacidade humana de reorganizar essa estrutura vazia com a nossa energia e intenções, e, por consequência, manifestar diretamente fora do campo o que desejamos, criando verdadeiros resultados miraculosos. O fato de que ele começou a se sentir melhor e que ele começou a acreditar que ele foi curado foi a chave para a cura dele. Alguns podem querer continuar acreditando que Deus curou esse homem, e eu concordaria com você. Mas você e eu, provavelmente, a gente discordaria quanto à natureza desse Deus. Eu afirmo que você é um Deus, assim como todos nós somos, porque a força que chamamos de Deus é energia, uma consciência infinita depois da criação. Então, quando chegamos a nós mesmos com pura consciência, sem pensamentos, através da meditação, então a gente se abre para a indefinição de nossa própria consciência, porque somos inseparavelmente dessa consciência criativa infinita. E quando a gente se abre para essa energia, a gente nos permite ser inundados por uma poderosa sensação de bem-estar e conhecimento que tem um incrível poder de criar realidade e que diretamente afeta nossa biologia. Eu quero que você interiorize a compreensão de que a realidade está oscilando entre matéria e onda, sempre. Isso é absolutamente crucial para a gente entender nossa capacidade de curar. Porque se metade do tempo a gente não tem forma, então, antes de tudo, o que a gente é? O que somos, de fato? Porque, obviamente, nossos corpos no mundo material, até certo ponto, são uma ilusão. E segundo, qual é o projeto que está guiando o rearranjo dos nossos corpos toda vez que literalmente nos rematerializamos? A resposta para ambas as perguntas seria a consciência. Nossos corpos são uma projeção holográfica de nossa consciência e são manifestações das somatórias de todas as crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Se podemos mudar nossas crenças sobre nós mesmos e, consequentemente, podemos mudar a energia que define nosso campo energético humano, então a gente pode mudar o plano energético com o qual nosso corpo está alinhado, enquanto nos rematerializamos 1044 vezes por segundo. Deepak Chopra contou a história que ilustra isso perfeitamente no livro dele, How to Know God. Um amigo machucou o pé enquanto se exercitava na academia, porque ele não estava acostumado a usar um dos aparelhos. A dor no pé aumentou nos dias seguintes e foi muito difícil para ele andar. E durante um exame médico, ele descobriu que ele tinha uma lesão comum, conhecida como fascite plantar, em que os tecidos que conectam o calcanhar ao antepé haviam sido estirados ou então rasgados. O amigo dele decidiu não se submeter à cirurgia e, em vez disso, ele decidiu suportar a dor. Mas, com o tempo, ele passou a sentir tanta dor ao caminhar que, no desespero, ele acabou procurando um curandeiro chinês. Esse chinês era de aparência comum e aparentava ser um místico, espiritual ou de ter habilidades de cura. O amigo lesionado de Deepak Chopra disse o seguinte, abre aspas, depois de sentir meu pé gentilmente, ele levantou e fez alguns sinais no ar, atrás da minha coluna. Ele nunca me tocou. E quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele simplesmente disse que estava transformando alguns dos meus interruptores no meu campo de energia. Ele fez isso por 1 minuto ou mais e depois me pediu para levantar. E eu fiz isso. E não senti dor, nem um pouco.
lembre-se de que eu estava mancando, eu mal conseguia andar. Completamente espantado, eu perguntei o que ele tinha feito. Ele me disse que o corpo era uma imagem projetada pela mente e que no estado de saúde a mente mantém essa imagem intacta e equilibrada. No entanto, uma lesão e a dor podem nos levar a deixar de focar nessa imagem. Nesse caso, a imagem do corpo começava a se deteriorar. Os padrões de sua energia se deterioraram e eles não eram mais saudáveis. Assim, o curador restaura o padrão correto. Isso é feito instantaneamente, no lugar, após o qual a mente do paciente assume a responsabilidade de mantê-lo assim. Fecha aspas. Essa história me fascinou e me inspirou desde que eu a ouvi. Como vimos, a realidade entra e sai da existência muitas vezes a cada segundo, oscilando entre a forma e a ausência dela. E a física quântica sabe que nossos pensamentos e crenças influenciam a realidade quântica, que é a fonte do mundo material. Portanto, é natural supor que uma fonte de energia sem forma dá vida a toda a criação, incluindo o nosso corpo físico. Eu acho que é absolutamente claro que a gente deve começar a nos considerar mais do que um corpo físico. De fato, é muito mais coerente pensar em nós mesmos como um campo de energia luminosa que nos organiza em um corpo, ou como uma consciência pura manifestando e experimentando temporariamente esse nível de realidade através dos nossos corpos. Novas evidências mostram claramente que nossa mente não é local e que é independente do cérebro, o que significa que ela não precisa que o cérebro ou o corpo, nesse caso, exista. Somos mais do que pensamos e infinitamente mais do que fomos levados a acreditar. O próximo passo que a gente deve dar envolve aprender como usar e assumir esse poder que a gente tem de influenciar a realidade humana e literalmente manifestar o que a gente quiser diretamente a partir desse campo quântico. A gente pode manifestar um novo quadril, uma visão melhor ou um corpo saudável e em forma, a caminho de uma nova vida, que é a vida dos nossos sonhos. Para curar, tudo que a gente precisa fazer é purificar a nossa energia, para que a projeção de energia do nosso corpo não seja obstruída e para que nossos átomos e as nossas moléculas elas possam se alinhar perfeitamente a essa estrutura, já que não há interferência energética que distorça a imagem do nosso corpo enquanto a projetamos da nossa consciência. Fazemos isso nos colocando no espaço entre nossos pensamentos, onde nossas crenças não afetam mais nossa realidade quando não estamos pensando. Nós também estamos livres de crenças e expectativas, e ao fazer isso, a gente está se alinhando com os princípios universais e combinando nossa energia com as energias que vêm diretamente do campo de todas as possibilidades. Essas energias de altas frequências, de amor, bondade, inspiração, paixão, felicidade, etc. O primeiro passo é considerar a possibilidade de que não somos apenas energia, mas há uma energia infinita ao nosso redor, a qual a gente pode recorrer, a qual a gente pode tocar conscientemente, promovendo a cura do nosso corpo e da nossa mente, para sermos mais felizes, mais saudáveis, vibrantes e criativos. E tão logo você comece a se conectar com a energia infinita da criação e com a sua própria natureza como energia sem forma, daí você vai começar a perceber essas energias no seu corpo, as quais devolvem a projeção do seu corpo ao estado natural dele. A projeção do seu corpo só pode ser interrompida por um distúrbio no seu campo energético ou consciência, causada por pensamentos e emoções desequilibradas, assim como crenças limitadas. Nosso campo luminoso de energia é naturalmente vibrante, e nossa energia flui desimpedida como um poderoso fluxo de consciência. Mas os níveis mais baixos de consciência, nos quais fomos condicionados a viver, como parte de nossa doutrina social, quebram esse fluxo. Fluxo esse que, se estivesse no seu estado natural, expressaria a sua perfeição em todo lugar. Um outro conceito-chave para entender é que seu corpo sempre se regenera. Em uma palestra de Deepak Chopra, ele diz que os átomos não envelhecem, não morrem, e que os mesmos átomos que existiram no Big Bang 14 bilhões de anos atrás ainda existem, alguns dos quais estão em você. A cada ano, 98% dos átomos do seu corpo
são trocados por novos átomos. Você está morrendo e constantemente renascendo, literalmente se transformando em níveis atômicos e moleculares. A cada 3 dias, você tem um novo revestimento dentro do estômago. Todo mês, você tem uma pele nova. A cada 3 meses, você tem um novo esqueleto. E a cada ano, você tem quase um novo corpo. Deepak Chopra descreve isso de uma forma esplêndida, dizendo que nossos átomos são como pássaros migratórios, não são permanentes, são completamente independentes e estão flutuando no espaço e no tempo e simplesmente se organizam em estruturas como nossos corpos, devido ao nosso campo energético, que os organiza como um campo magnético organizando filamentos de metais. Que outra prova a gente precisa para começar a olhar para os nossos corpos de maneira diferente e, em geral, olhar para o mecanismo da saúde sob uma nova luz, uma nova ótica? Nenhuma dessas matérias-primas que compõem a sua idade corporal, elas envelhecem não. Em vez disso, eles estão mudando constantemente. Por isso, eu vou te perguntar: é você quem realmente está mudando? E qual é a força que organiza esses átomos e moléculas para retornar onde eles deveriam estar, certificando-se de que eles continuem a fazer seu trabalho perfeitamente e harmoniosamente, mesmo quando suas células e átomos estão migrando aos bilhões? Seu corpo não é seu verdadeiro você. Seu corpo é apenas uma projeção do que você pensa que você é. Se você pudesse descobrir que você é pura consciência e que você realmente é uma consciência criativa e infinita, que manifesta a realidade e que cocria a realidade com outros aspectos de você, então você poderia começar a assumir o controle total do seu corpo, da sua saúde e da sua vida. Dor crônica, doenças, feridas ou lesões antigas que você tem no seu corpo não estão realmente no seu corpo. Elas estão na sua mente. Mais especificamente, elas são uma função da sua percepção. Seus átomos, eles estão mudando constantemente, assim como suas moléculas. Mas, à medida que novos átomos chegam e novas moléculas se formam, e quando você entra e sai da existência, o seu campo de energia diz aonde ir, o que fazer, como se alinhar. Portanto, vocês estão suportando doenças, ferimentos e feridas dentro da sua consciência. E por isso, eles se manifestam no seu campo de energia, e esse é o momento em que eles se manifestam na sua fisiologia. Se esse é o caso, então não só a nossa saúde está sob nossa vontade, mas também a velocidade com a qual envelhecemos. Talvez também esteja sob nosso controle. Eu não estou sugerindo que a gente pode ser imortal, mesmo porque a gente já é, como seres infinitos de consciência. O que eu sugiro é que, em um tempo já esquecido e num futuro próximo, seres humanos novamente se darão conta da capacidade de viver deste campo e viver conscientemente desta natureza, como seres luminosos de energia pura. Nesse momento, os humanos perceberão que o corpo é uma manifestação do nosso eu superior e que a gente pode não apenas manifestar conscientemente qualquer coisa na vida, mas também qualquer coisa no nosso corpo. E um dia, a gente vai chegar ao ponto em que a gente pode continuamente regenerar nossos corpos à vontade, porque nós existimos no campo infinito de energia e, por consequência, a gente pode operar o nosso corpo numa frequência mais alta, para que a gente possa viver nesse corpo até que o nosso trabalho esteja completo e a gente decida seguir em frente. Essas mudanças são notáveis dentro do corpo e da mente humana, mesmo depois de um pouco de prática e treinamento. Então, decida sentir e experimentar por si mesmo e aprenda a meditar. Isso é o que a evidência sugere claramente. E a minha experiência pessoal também é prova de que isso é verdade. O único obstáculo com o qual a gente se depara na natureza do universo é a nossa própria consciência, nosso nível de atenção e as nossas crenças. A nossa capacidade de curar, ela está diretamente relacionada com o nosso nível de cuidado, o nosso nível de crença, por exemplo. A gente pode curar qualquer aflição, qualquer dor, doença, lesão, contanto que nós tenhamos certeza absoluta de que a gente vai ser curado. E essa certeza é gerada quando a gente acessa diretamente um nível mais fundamental da realidade, através da meditação. Isso é devido ao nível fundamental da realidade. Tudo é possível. E a reestruturação da realidade
ela é ditada completamente por nossas crenças e expectativas. Nós somos energia pura e há um potencial infinito nessa energia. Depende inteiramente de nós, o que nós decidimos manifestar fora do campo de nossas vidas e de nossos corpos. Você não tem limitações e nada é impossível. São suas crenças que ditam o que você pode e não pode fazer. Os milagres acontecem não em oposição à natureza, mas em oposição ao que conhecemos da natureza.